Opa, e aí? De boa. No dia 13 de fevereiro, um adolescente de apenas 17 anos tentou fazer um possível massacre em uma escola em São Paulo. O menino carregava com si alguns itens para cometer o tal crime, contando com uma machadinha, coquetéis molotovs, bombas de pregos e um revólver calibre 32 que o menino jogou durante a tentativa de fuga. Ele usava uma roupa toda preta, camisa, calça, tênis e um coldre na cintura. Ele também usava uma faixa no braço com um símbolo da suástica nazista. Policiais também apreenderam, na casa do menino, uma carta escrita pelo garoto com a suástica e frases estranhas escritas, que vamos mostrar mais adiante. Na carta dizia que ele queria atacar especificamente a escola municipal Vista Alegre, onde o rapaz é ex-aluno, já tendo estudado o 5º ano do fundamental lá. Cerca de 300 estudantes de 12 a 15 anos estudam no período da manhã, momento em que ele atacou a escola. O menino pegou o carro de sua mãe, subiu algumas ruas de seu bairro e chegou na escola. Pegou alguns coquetéis na mochila em que ele carregava no carro e jogou contra a grade do portão da escola, em que momentos antes a diretora havia fechado. Não se sabe ao certo, mas pelo menos 4 projéteis foram arremessados contra a grade. Nesse momento, um tumulto começou lá dentro. Os alunos ficaram muito assustados e não sabiam o que estava acontecendo. O que ajudou bastante a não ter nenhum ferido nessa história foi que alguns vizinhos viram o menino indo em direção da escola, assim chamando a polícia e evitando algo maior. A polícia chegou antes que o garoto pudesse entrar na escola. O menino não resistiu à prisão e levaram ele sem trabalho. A escola passará por limpeza e ainda não se sabe quando voltará a funcionar. Segundo o inspetor da guarda, foram feitas verificações no carro usado pelo rapaz, que tinha somente uma bolsa onde ele transportou as bombas caseiras, e também na residência dele. Um caderno com símbolo nazista e um caderno escrito pelo jovem foi apreendido, e também havia uma réplica de fuzil. Na carta consta que ele tinha o desejo de atacar essa escola, exclusivamente a escola Antônio Sproesser. Ainda não se sabe o motivo disso, e uma réplica de fuzil e livros de referência ao foram achados. No momento da prisão do garoto, ele não esboçou uma única reação e não falou nada, nenhuma informação que pudesse ajudar. Os materiais apreendidos e itens da vestimenta dele foram encaminhados para a delegacia Monte Mor. Não é novidade para ninguém que atentados igual a esse são feitos todos os anos em escolas diferentes espalhados pelo mundo. Podemos citar aqui os mais famosos, como o massacre de Columbine, com 15 mortos, Oslo e Ilha de Utoya, com 77 mortos, o massacre de Suzano, com 7 mortos, acontecido no Brasil, e muitos outros casos com dezenas e centenas de mortos e feridos. E na grande maioria desses casos, as pessoas que elaboram tudo e colocam em prática os crimes estão ligados diretamente com a Dark Web e Deep Web, mais especificamente em fóruns onde pessoas com a mesma mentalidade conversam a respeito desses crimes. Eles se ajudam a como conseguir os itens para fazer tudo, onde conseguir armas, bombas, roupas, etc. E na maioria, eles também estão ligados ao nazismo. E muitos desses crimes, eles usam algum símbolo da suástica. Mas é aí que a gente se pergunta, como uma criança, um adolescente de apenas 17 anos pode ter tal mentalidade em que chega ao ponto a fazer um massacre em uma escola? Bom, é muito complicado de falar sobre isso, mas geralmente a criança se sente excluída da sociedade, se sente diferente. Assim, ele começa um ódio e rancor das pessoas em sua mente. E com isso, ele procura pessoas que tenham a mesma mentalidade que ele e, consequentemente, chegando nos fóruns online onde esse tipo de pessoa se encontra. E ali é que tudo piora. A pessoa já não tem a cabeça tão boa, já está com pensamentos ruins e ainda encontra outras pessoas que alimentam essa ideia. No caso desse menino de apenas 17 anos, ele já não estudava mais desde os 14 anos por conta de bullying e passava o dia inteiro em seu quarto, possivelmente em contato com fóruns criminosos. Então ele começa a colocar tudo em prática. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde vocês sabem que não é tão difícil de arrumar armas, eles se equipam e escolhem o lugar para fazer o crime. Na maioria das vezes, o delinquente escolhe a escola em que já sofreu algum tipo de bullying, ou já tem alguma relação. Ele se equipa, como em vários casos, com fuzis, pistolas e até bombas de danos gigantescos, como no massacre de Columbine. E infelizmente, na grande maioria,
que é tarde demais para evitar tal ato. E chegamos na última etapa. Como podemos evitar que um adolescente ou até mesmo uma criança faça isso? A pessoa não comete esses atos do nada. Essa ideia, essa bolha que o envolve já vem de muito tempo antes do dia da tragédia acontecer. O menino ou a menina já dão indícios de que podem estar precisando de ajuda. Nesse caso, o menino tinha 17 anos e claramente ele tinha problemas sociais. O menino vivia no quarto, trancado, sem conversar com ninguém, preso em seus próprios pensamentos, e isso desde os seus 14 anos. Na carta escrita por ele, relatava que ele queria se encaixar na sociedade. E você pode estar se perguntando: tudo bem, mas como evitamos isso? Simples, quer dizer, ou não tão simples assim. Os pais do adolescente têm que ter mais responsabilidade com a criança, gerenciando o que ele faz e constantemente conversando com o menino. Só assim os pais saberão se tem algo de errado com ele. Nesse caso, o menino tinha livros, cartas e símbolos nazistas em seu quarto, sem contar com uma réplica de fuzil, bombas e um revólver em sua própria casa onde morava com a mãe. E vamos ser sinceros, se a mãe do menino tivesse dado a devida atenção, esse caso não ocorreria. Devemos grifar que o menino vem planejando o atentado há 3 anos, tempo suficiente para a mãe do menino fazer algo em consideração. Eu não estou falando que ela sabia que o menino iria fazer esse crime, mas está na cara que ele tinha problemas e que cabia aos familiares a ajudarem. Então é pela raiz que se deve cortar o mal, mas não acaba por aí. As escolas também têm que ter esse cuidado. Na maioria esmagadora das escolas, nenhuma ligam para nenhum tipo de bullying, não dando suporte nem a devida atenção para quem sofre. Nós sabemos o que acontece se alguém que sofre bullying decidir contar para a diretora, por exemplo, que está sofrendo bullying. A diretora irá contar aos pais das pessoas que fazem bullying e, no máximo, essas pessoas ficarão de castigo ou tomarão bronca. Mas depois a vítima sofrerá mais ainda por ter contado isso para alguém. E isso é no caso da escola fazer algo a respeito, porque tem escola que nem faz nada, apenas ignora. E é ali que a vítima de bullying começa a guardar tudo para si, todos os traumas, os medos, os sentimentos, tudo estará acumulando na cabeça da criança. E o final, como já vimos que se repete muitas vezes, não é muito agradável. Então, para combater isso, devemos começar pelos pais e pelas escolas que estão ligados diretamente com crianças e adolescentes em fase de crescimento. Devemos dar uma atenção prioritária para o bullying, que é algo realmente muito triste, que podemos dizer que acontece em todas as escolas. Eu vou te fazer uma pergunta agora, independente se você for criança, adolescente ou até mesmo adulto. Você já sofreu ou viu alguém sofrendo bullying na escola em que você estuda ou já estudou? Eu tenho certeza que quase 100% das respostas foram sim. Então a minha segunda pergunta é: o que sua escola faz a respeito disso?